Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e meu diário de pensamentos. Hoje eu queria muito compartilhar uma historinha que tá acontecendo na minha vida, que é sobre autoescola, na verdade. Só que o episódio não é sobre isso. O episódio é muito mais sobre autocobrança. Eu acho que eu passei por uma fase na minha vida em que eu realmente tinha uma autocobrança tão bizarra que eu me chamava de general. Tipo assim, eu criei esse nome com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, no caso. A gente criou um nome pra esse alter ego que eu tinha, né? Que era general, porque era tão rígido e tão severo que precisava de um nome à altura. Isso já mostra muito como eu lidava comigo mesma. Eu acho que eu perdia coisas muito genuínas, assim, que a gente tem na vida. Por exemplo, momentos em que você tá começando uma coisa nova e você tem aquele quentinho no coração, sabe? Porque eu tava tão ocupada em me criticar que eu deixava de aproveitar as coisas, né? Então, eu não me permitia fazer as coisas também. Por exemplo, algum hobby que eu quisesse tentar. Skate, sei lá. Eu não me permitia tentar porque eu já assumia que eu ia fracassar. E eu via esse fracasso iminente como uma coisa que tomava conta do meu ser, assim. E aí, o que acontece? Às vezes a gente vai pra terapia, né? Faz todo um trabalho sobre essas coisas, sobre esses pontos, vai trabalhando em si mesma, vai entendendo mais sobre a gente mesmo. E beleza, talvez a gente tenha chegado num lugar diferente, né? Do que uma vez a gente foi por causa do efeito da terapia e tudo mais. Aconteceu muito isso comigo, assim. Eu mudei muito por causa da terapia. Meu comportamento mudou. E tá no nome, né? Da terapia cognitiva comportamental. Ela foi mudando meu comportamento mesmo, comigo mesma, e isso foi afetando várias áreas da minha vida. Então eu quebrei padrões com essa terapia. E a partir disso, eu acho que talvez a gente não fale sobre as recaídas. Isso serve pra muita coisa, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente se acostumou a fazer durante muito tempo fica natural pra gente, né? E é quase tão natural que a gente nem consegue identificar como uma coisa externa, já faz parte da gente. E eu acho que pra mim a autocrítica era parte de mim. Esse alter ego, né, que eu chamava de general e tudo mais, que eu chamo, né, eu acho muito que... Eu já até falei isso aqui, eu acho que tem vozes que são de pessoas que passaram pela minha vida, sim, mas eu também acho que tem uma voz interna muito profunda que tá ligada com os medos e com as experiências e com... subconsciente, eu acho que é um nível muito profundo. E aí eu sinto que é como se fosse, às vezes, um braço, sabe? Como se fosse uma coisa ligada a mim completamente. E aí eu acho que a gente não discute... A partir do momento que a gente consegue, entre aspas, vencer esse lugar, como é que a gente fica no lugar de vencedor, né? Dessa autocrítica e tudo mais. Tem algumas coisas que eu tenho aceitado que vão fazer parte da minha vida pra sempre. Uma delas vai ser a autocrítica. Significa que ela vai estar no nível que ela era? Não. Significa que ela vai sempre estar presente? Provavelmente. Em níveis diferentes, com certeza, mas eu acho que ela ronda tudo que eu faço de uma forma muito profunda. E quanto maior a importância pra mim, eu acho que mais severa ela é. Mas também se aplica a coisas muito não importantes, sabe? Eu acho que essa é a grande pegada da autocrítica. Ela é cruel. Cruel com coisas que só têm importância porque você deu muito valor na sua cabeça. Então, por exemplo, sei lá, eu tô fazendo autoescola agora. Na primeira vez que eu fiz com 18 anos. Então tem bastante tempo. Eu tô com 26. Então, a primeira vez que eu fiz, eu lembro que eu... achava que passar naquela prova era indicador do meu novo caminho na vida, digamos assim, de uma nova fase na minha vida, onde eu ia me sentir melhor e tudo mais, onde eu ia ser mais independente. E é claro que se eu tivesse passado, eu ia ter desenvolvido uma independência maior naquele momento. Mas a cobrança que eu coloquei em cima daquilo, e o fato de eu ter reprovado a prova prática e tudo mais, eu acho que foi um grande indicativo na minha cabeça de que existia menos capacidade sobre a minha pessoa, entende? Essas coisas de virada, por exemplo, dirigir, ou morar sozinho, ou... essas coisas da vida adulta, dessa transição pra vida adulta, eu acho que eu comecei a ver como coisas que eu não ia atingir, entendeu? Justamente porque a autocrítica era tão forte, mas tão forte, que ela já me colocava nesse lugar de tipo assim, você não consegue aguentar a vida adulta, sabe? E aí isso foi me dando uma versão das coisas da vida adulta. Então, você vê, eu queria ser mais independente e tudo mais, mas a autocrítica era tão forte que me colocava nesse lugar. Então, isso foi migrando para os lugares mais inusitados. Também a ansiedade social, que eu já comentei também. Eu acho que essa crítica, ela começou a se acoplar em mim desde nova. Assim, desde que eu repeti no colégio, eu senti também que se eu não cobrasse de mim, eu não ia entregar, entendeu? Então, eu tinha que sempre estar cobrando de mim o máximo possível. E não podia ser um pouquinho, não podia ser médio, tinha que ser pra cacete. E a partir disso, eu acho que eu fui desenvolvendo essa noção de vida, sabe? Que a gente não pode, a gente tem que ser excelente. E se a gente não for excelente,
a gente é um lixo. Não tem nenhum tipo de meio termo, sabe? Tipo assim, minha cabeça só colocou extremos. E eu acho que isso se aplica na minha vida hoje em dia também, no sentido de que, às vezes, as adversidades me levam pro 8 e às vezes as conquistas me levam pro 80. No sentido de humor, não no sentido de tipo assim, me acho incrível e me acho um lixo. Não, mas no sentido de humor. Eu sinto que eu fico muito feliz em momentos bons, só que aí vem alguma adversidade e aí me abalava. Então eu acho que a partir disso tudo, essa autocrítica foi criando essa forma de um general rígido que o único objetivo era vencer a guerra. Enquanto não vencesse a guerra, eu acabei de terminar Game of Thrones, eu tava super atrasada, né? Mas enfim, eu não gostei da primeira vez que eu vi e agora eu fui ver da segunda vez e eu fiquei apaixonada. E eu acabei de ver, né? E é muito sobre guerra, muito sobre esses conflitos de interesse. Me senti muito uma daquelas pessoas, assim, só que nesse lugar. No lugar de, tipo, o general vai querer dominar, sabe? O general vai querer tomar tudo que é seu. Porque é como se fosse um monstrinho que vai assumir você. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Eu sentia muito que esse general, a qualquer momento, ia tomar as coisas que eram importantes pra mim. E, de fato, tomava. Porque se eu aproveitava uma coisa antes e depois eu deixei de aproveitar, significava que a autocrítica estava funcionando muito. Só que, se a autocrítica estava funcionando muito, deveria ter muitos bons resultados, né? Só que não tinha. A autocrítica era tão forte dentro de mim que o sistema precisava simplesmente parar, dava pane. Então, eu acho que hoje em dia eu driblo muito isso a partir dos meus momentos de descanso, a partir das minhas pausas e a partir de não dar significado a tudo que acontece. Então é claro que tem coisas que vão ser muito sérias na nossa vida, vão ser muito chatas, ou vão ser só irritantes, enfim. Mas tem certas coisas que não são sobre a gente. E por que eu dei esse exemplo da autoescola? Porque eu fazendo autoescola, eu percebi isso agora. 10 anos depois, não, quase 10 anos depois, eu percebi que não é sobre mim. Que aquilo tudo que eu passei na primeira vez que eu fiz autoescola não era sobre mim, não era sobre a minha capacidade. Era sobre o meu momento, era sobre a prova, era sobre uma tecnicalidade, era sobre, sabe, um conjunto de coisas que não tem a ver necessariamente comigo, com o meu valor, que eu quero dizer. E aí hoje eu olho pra isso e eu me vejo dirigindo um carro muito mais tranquila, muito mais confiante, muito mais assertiva e me assusta. Isso é muito doido de falar, mas isso me assusta porque parece que a imagem minha tava tão consolidada, sabe? Tava tão, tipo, você não sabe fazer as coisas direito, então se cobra pra caralho. Que conforme eu vou conquistando espaço nas coisas que eu amo, carreira, né? Conquistas pessoais, ou seja relacionamentos amorosos, amizades e tudo mais, conforme eu vou me vendo muito bem nesses lugares e muito bem eu quero dizer é sabendo lidar comigo mesma, porque eu sei sobre mim mesma, eu consigo observar melhor as situações que eu entro. Então, isso não significa, obviamente, que eu sei de tudo, nem perto, mas assim, eu sinto que eu consigo ter um jogo de cintura maior com as coisas. Então, me ver dirigindo um carro hoje é muito louco, porque quebra totalmente essa expectativa. A mesma coisa foi quando eu comecei a trabalhar. Quebrou completamente a minha expectativa. Porque a minha expectativa era o quê? Autocrítica. Não, você vai conseguir, você tem que se cobrar pra cacete. Blá, blá, blá. E aí, quando eu deixei as coisas fluírem naturalmente, eu me esforcei muito, é claro, mas assim, veio, e eu não quero entrar num papo de tipo assim, ai, relaxa, vem até você, e você não precisa fazer nada. Mas eu acho que é aí o botão da coisa que é acionado. É você fazer a sua parte e você esperar pra colher os resultados. Eu tenho falado muito de colher esses resultados, né? Porque é legal quando você começa a entender que isso tudo é construção sua, sabe? Que um objetivo que você traçou lá atrás tá tendo resultados, ou enfim, ver a jornada que você tá traçando é muito bacana. Então eu acho muito interessante ver como essas recaídas podem afetar a gente. Significa que porque tem essa trajetória toda e porque foi muito legal e porque foi um lugar conquistado que é seguro, não. Como eu falei, eu acho que quando a gente aprende uma coisa, e no meu caso eu vivi 26 anos, 24 anos, 25, 25 anos achando uma coisa, vivendo de um jeito, olhando para as coisas de uma forma. Não vai ser da noite pro dia que vai mudar. E até a própria terapia é um processo legal de acompanhar, de saber que as coisas que eu via de uma forma uma vez, eu vejo de uma forma completamente diferente, ao meu favor, assim, querendo dizer que me faz bem a forma que eu vejo agora, sabe? Que é mais relativizada, que é mais tranquila, que é mais fluida, como eu falei. Então,
saber que não vai mudar da noite pro dia, eu acho que é um começo, mas também entender que ainda é você. Eu acho que eu tinha um movimento muito grande de lutar contra essa parte minha autocrítica, ficar assim, vai embora, sabe? Xingando e tendo raiva dessa parte. E a mesma coisa com a minha parte vulnerável também. Eu tinha uma raiva da minha parte vulnerável. E hoje eu acho que eu convivo bem com essas partes, entendendo que sou tudo eu. Então, a autocrítica tem uma função, ou teve uma função. Ela me ajudou em momentos, assim, ela me protegeu em momentos, isso que eu quero dizer. E hoje em dia, ela não é mais necessária. Então é como se eu estivesse fazendo as pazes, abraçando e me despedindo dessa parte minha. Só que ao mesmo tempo ela não vai embora por completo. Ela vai continuar vivendo comigo, porque sou eu. Porque foram 25 anos. Então é como se ela ficasse lá no fundinho, como um grãozinho de areia. E a qualquer momento, se eu quiser alimentar ela, ela vai crescer de novo e vai virar uma bola gigante. É preciso, eu acho que ter cuidado com isso, porque são hábitos, e hábitos antigos são muito fáceis de voltar, na minha opinião. Eu acho que também aceitar as recaídas faz parte desse processo facilitado, de aceitar parte de você. Então, eu sempre tento me lembrar que uma recaída não são passos para trás, porque tudo é inconstante. Então, se eu, no momento, estou muito bem na autocrítica, não estou me criticando, estou sendo super, bacana comigo mesma e tudo mais, mas em algum momento, algum gatilho acontece, alguma coisa acontece, que eu viro isso, eu acho que eu tenho visto que o importante é manter a calma e não se desesperar, porque quando eu me desespero, eu acho que perde-se o controle no sentido de cair nesses hábitos antigos. Eu acho que me joga de volta nesses hábitos antigos. Então, eu tento ao máximo manter a calma, me afastar um pouquinho da situação e aí entender, cara, aqui eu vou me criticar bastante. E eu tive uma experiência também, era uma experiência super importante pra mim, não sei o quê. Não vou entrar em detalhes porque, assim, nem importa muito, mas enfim, era uma experiência importante pra mim, sabe? E eu não senti que eu tava presente, digamos. E aquilo me abalou de uma forma bizarra, assim. Eu tive que sair do ambiente e tal, dei uma respirada e chorei. Chorei. Deu 5 minutos eu tinha parado de chorar. Deu 10 eu falei, não é tão bizarro assim, tá tudo bem. Por quê? Porque o meu mecanismo interno disse, falha. Você falhou aqui. Você foi incompetente. Então, portanto, você tem que sentir vergonha, tristeza, blá, blá, blá. E tudo bem eu me sentir triste também por não ter, sei lá, sentido que eu tava presente num lugar que eu precisava estar muito presente. E eu tava com a cabeça distraída, ou eu não pude fazer meu melhor, sei lá. Mas logo depois eu entendi que aquela coisa não tinha a importância que eu estava dando, entendeu? Claro, vão ter momentos que as coisas as oportunidades, os ambientes, as situações vão ser importantes. E às vezes vai ser mais difícil ainda lidar com essas frustrações por causa disso. Mas olha quanta coisa a gente interpreta e se coloca e dá valor ou tira valor. Então ali foi um movimento que eu tive de expelir a frustração, porque tudo bem, chorar é ótimo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que era uma coisa de sistema, sabe? Meu organismo já foi pra esse lugar de desespero, não sei o quê. E quando deu 5 minutos, eu entendi. Falei, tá, meu corpo fez isso, é verdade, tá, ok. Não preciso me criticar, tá tranquilo, sabe? E isso foi muito interessante, porque como é mecânico, foi só aquele momento, né? E isso significa que a situação não me chateou? Não, me chateou, mas não se tornou sobre mim, não ganhou a importância negativa que poderia ter ganhado, entendeu? Porque eu tô mais sagaz com essa autocrítica que quer entrar o tempo todo. Então, acho que esses momentos de vulnerabilidade é um momento em que a autocrítica quer entrar. Ela quer dizer que vai dar tudo errado, ela quer, que também pode ser uma ansiedade, né? Mas eu digo autocrítica porque ela é direcionada a mim. É uma crítica forte, cruel e tudo mais, que é direcionada a mim. Então, ela quer entrar o tempo todo, ela fica sempre batendo na porta. E eu acho que isso acontece com várias questões nossas, por exemplo, ansiedade, por exemplo, depressão, por exemplo, trauma. Eu acho que eles são monstrinhos, ficam rondando a gente, esperando pra ver se pode. Sabe aquela pessoa inconveniente que quer voltar pra sua vida sempre? Então, eu acho que é isso. Acho que ela sempre vai lá e fala, oi, posso voltar? Posso voltar? E agora posso voltar? E agora posso voltar? Aí, sei lá, entra na tua vida quando você perdeu alguém, por exemplo, entendeu? Tá de luto? Posso voltar? Sabe? Tipo assim, pega os momentos mais escrotos pra voltar. Eu vejo esses monstrinhos dessa forma. Essas doenças, né? Enfim, essas questões dessa forma. Como aquelas pessoas que ficam batendo na tua porta pra poder ver
você pode entrar. E eu acho que é importante a gente não deixar, ou tentar ao máximo não deixar, e não lutando contra diretamente, sabe, xingando essas partes nossas e colocando num lugar de desprezo e tudo mais, porque eu acho que só atrapalha, eu acho que só aumenta a guerra, mas abraçando, falando, calma, mesmo que seja raiva, mesmo que seja ódio, peraí, calma, eu consigo lidar com isso, eu consigo, I can take it from here, sabe, tipo, eu posso assumir o controle. E a minha psicóloga me deu um exemplo muito interessante sobre isso, que é uma analogia de um ônibus. Então tem um ônibus e tem vários passageiros dentro dele. Esses passageiros vão alternando o controle do volante. Então tem o motorista e tem a galera de trás, passageiros. Só que eles trocam, eles vão dirigindo. Quem são esses passageiros? São as suas versões. Você de 5 anos, você de 10 anos, você de 20 anos, você de 30, você de 50. Enfim, seja qual for a sua idade. Mas você tem várias versõezinhas suas que são passageiros. E você atual é o motorista. Quando dá algum problema, entendeu? Ou tem algum gatilho, alguma coisa assim, às vezes outra versão sua quer assumir. Isso é muito interessante, eu adoro isso. Enfim, então, por exemplo, se tem algum gatilho meu relacionado a desempenho, vem a minha criança querer assumir. Aí, por exemplo, pode querer chorar, pode querer se desesperar, pode querer fugir da tarefa, da situação. Só que aí o motorista diz, minha versão atual, relaxa, eu sei dirigir o ônibus. Eu acho isso fantástico, porque pra mim define muito como a gente deveria tentar, né, lidar com as situações da nossa vida, e é como eu tento lidar. Quando eu vejo um sentimento muito forte emergir, assim, que parece avassalador quase, eu sei que provavelmente foi um gatilho, entendeu? Não é que tem uma situação chata na minha vida e eu vou ficar muito triste e aí por isso necessariamente é um gatilho. Não, mas quando é uma sensação muito forte que vem de uma vez, parece uma porrada na cabeça, normalmente eu sei que é um gatilho. E a partir de saber, eu consigo dizer, não Sofia de 16 anos, obrigada, mas aqui é Sofia de 26, eu consigo dirigir, tá tudo bem. Obrigada pela sua ajuda, por oferecer, mas eu consigo dirigir um ônibus. Eu tenho tentado ver as minhas reações fisiológicas, às vezes a gente vai ter reações fisiológicas. Nosso corpo lembra. Então, você, por exemplo, sei lá, tropeçou num bueiro, quebrou a perna. Então, talvez a aproximação do próximo bueiro você já fique muito ligado, talvez te deixe tenso, talvez... Eu lembro que tinha uma história de uma amiga minha que tinha sido atacada por um cachorro, né? E ela ficava muito tensa só pelo assunto, só pela presença, mesmo de longe, sabe? E você via o corpo dela todo enrijecer e começar todo um circuito de autodefesa, de adrenalina e tudo mais. Então é interessante a gente saber que a gente vai pra esse lugar também, pra gente não entrar no desespero e acionar a ansiedade e acionar tudo aquilo que a gente odeia, né? Ataque de pânico, sabe? Essas coisas mais extremas. E é difícil, né? Eu morro de medo de mar, por exemplo, né? Me afoguei uma vez quando eu tinha 18 e desde então eu tenho muita dificuldade de entrar. O que acontece? Mesmo que eu esteja relativamente tranquila, porque eu não vou estar, porque é uma fobia quase, então tipo assim... Mas toda vez que eu vou ficar perto, minha perna fraqueja, começa a tremer. Respiração encurta, o corpo enrijece. Então, eu já sei que isso vai acontecer. Então, toda vez que eu quero me aproximar desse medo pra tentar vencer, eu já olho de uma forma diferente. Eu já me preparo sabendo que meu corpo vai reagir dessa forma. Mesma coisa pra ansiedade. Já sei como é que é. Já passei por várias vezes por crise de ansiedade, ataque de pânico, já passei também. Então, eu sei como vai acontecer. E esse saber... é o que faz com que talvez o ônibus não bata. Era mais uma reflexão hoje, era mais um insight assim que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Você pode me seguir no meu @solcortegiano, SOL Cortegiano, com GIANO. Eu tô usando esse Instagram mais agora. Eu não vou mais usar o meu do podcast, porque eu não tô postando muito, eu tô postando mais no meu principal. E o meu principal provavelmente vai ter coisas do podcast também. Então, se você quiser me acompanhar, você pode seguir lá. E deixar sua sugestão, me mandar uma DM, comenta aqui embaixo, mandar pros seus amigos, tá bom? Obrigada por escutar e assistir mais um episódio de Sinceramente. Beijo, até semana que vem.